Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Terminamos nessa semana que se passou, terminamos um ciclo, primeira etapa de 7 quartas-feiras, buscando ao Senhor dentro dessa campanha, uma carta para Deus, uma resposta divina. E hoje começamos um novo ciclo, uma nova etapa, com mais 7 semanas, mais 7 quartas-feiras, desta campanha maravilhosa que Deus tem operado seus sinais e prodígios, denominada uma carta para Deus e uma resposta divina. Fique com essa palavra que é nessa quarta-feira a primeira palavra dentro dessas 7 que estão diante de nós. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe grandemente e receba a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai nos falar que cada um de nós fomos avisados, fomos aconselhados, fomos admoestados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João, capítulo de número 16, no versículo de número 33, vai dizer que no mundo teremos aflições, mas Jesus ele diz para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não tem como, irmãos, estarmos aqui nesse século presente e não sofrermos algum tipo de aflição, sofrermos algum problema na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança. Não há como sermos brindados das aflições deste mundo, sermos brindados dos problemas desse mundo. Só que o interessante, amados, é que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós invocamos, a quem nós clamamos, é o Deus que em meio à sua aflição, é o Deus que em meio aos seus problemas, é o Deus que em meio às suas lutas, sempre irá enviar uma palavra que te encoraja a prosseguir. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que aqui os judeus estavam ameaçados. A sua sentença foi decretada por Amã em uma tramóia, ali para destruir o povo de Deus. O intuito dele em matar os judeus é por causa do posicionamento de Mardoqueu, por ver Mardoqueu na posição que Deus o colocara, honrando ao Senhor, se buscando obedecer à vontade de Deus, buscando cumprir a vontade de Deus. Com isso, Amã se levanta contra Mardoqueu. Não é diferente, meu amado e minha amada, nos dias atuais. Quando nós nos posicionamos em obedecer às Escrituras Sagradas, quando nós nos posicionamos em obedecer e estar de acordo com a vontade de Deus, saiba que de certo o diabo irá se levantar contra a tua vida. Não porque você é belo, porque você é forte, porque você é fraco, não. É porque tão somente você aplicou no teu coração cumprir a vontade de Deus para a sua vida. O diabo certamente irá se levantar para te impedir de permanecer na vontade de Deus, para te impedir de permanecer e estar na posição que Deus te colocara. Aqui não é diferente. Mardoqueu recebe a cópia desta ameaça, a cópia da sentença da sua vida. A sua vida agora estava marcada para o dia 13 do mês de Adar.
E ali ele então começa a fazer o que ele sempre fez: entrar na presença de Deus. Todo aquele, meu amado e minha amada, servo e serva de Deus, apesar dos seus problemas, apesar quando a luta vem, quando a dificuldade vem, ele sabe o que fazer: entrar na presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando um rei decretava e selava com seu anel, aquela lei não podia se revogar. E agora, Mardoqueu recebe uma cópia desse decreto. O rei tinha selado com seu anel. Ele não sabia, o rei Assuero não sabia o que estava acontecendo. Mas Mardoqueu entendeu a tramóia, a investida do diabo contra a sua vida e contra a sua casa e toda a sua família. Não é diferente para conosco, meu amado e minha amada. Quando de repente surge um problema aqui, problema ali, problema acolá, do nada vem o problema, do nada vem a dificuldade. Tenha certeza, o diabo está por detrás disso. Para quê? Para te tirar do posicionamento que Deus quer que você permaneça. Mas aqui, irmãos, Mardoqueu nos mostra o que devemos fazer diante de uma ameaça, seja ela de morte ou de perigo. Entrar na presença de Deus. Mardoqueu então agora rasga a sua veste. Ele se veste de pano de saco, se veste de cinza. E aonde Mardoqueu vai estar? Diante da porta do rei. Quantos amados crentes, servo de Deus e serva de Deus, que quando vem o problema, vai para tudo que é lugar, mas não vem diante da porta do rei. Aqui Mardoqueu, ele entra diante da porta do rei. Ninguém podia passar pelas portas vestido de pano de saco, mas lá estava Mardoqueu se humilhando pelo favor do rei, para que o rei visse a sua causa, para que o rei visse o que estava acontecendo. Mas como agora? E o que vai fazer? Se o decreto foi selado com o seu anel, não podia ser revogado. É aquela situação, meu amado e minha amada. Quando o médico diz que não tem jeito, saiba de uma coisa: se o médico disse que não tem jeito, Jesus dá jeito, porque Ele é o médico dos médicos. É aquela situação na causa, na justiça, quando o advogado diz não tem como recorrer. Meu amado e minha amada, Jesus é o advogado fiel, Ele é o juiz fiel, ou seja, não há impossível para o Deus de Israel. E aqui estava Mardoqueu, vendo em Deus uma solução e uma resposta para a ameaça que ele recebera. Nesse momento, Mardoqueu está diante da porta do rei. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. E não há um homem sequer, e não há uma mulher sequer na Bíblia Sagrada que esteve diante da porta e não adentrou por essas portas e encontrou resposta para a sua vida. O servo de Ester, ele viu Mardoqueu e ele observou que estava acontecendo alguma coisa, porque ninguém podia ficar vestido de pano de saco diante da porta, nem de cinza. Então esse servo de Ester faz ela saber disso. Ester, Mardoqueu está na porta do palácio.
está vestido de pano de saco, e ela manda vestes para que vestisse Mardoqueu. Ela manda o seu servo levar uma veste para que ele trocasse a sua veste. Só que é um mistério, meu irmão. Quem está no propósito com Deus, ele não sai do seu propósito. Pode acontecer o que for acontecer, ele não deixa o seu propósito. Mardoqueu ali recebe aquelas vestes, e ele diz para o servo de Ester: não, eu não posso. E ele então, o que ele faz? Dá uma cópia desta carta para Ester, para que ela venha saber o que estava acontecendo ali em Suzã. E Mardoqueu permanece na sua posição de intercessor, na sua posição daquele que ora. Ele permanece na posição daquele que busca a presença do rei. E o servo de Ester volta e anuncia a Ester o que estava acontecendo. Por qual causa Mardoqueu se encontrava diante da porta do rei, vestido de pano de saco e de cinza. Então Ester ouviu o que estava acontecendo ao ler aquela carta. Ela então manda dizer: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Então Mardoqueu manda dizer: não, então tudo bem, se você não pode, Ester, socorro e livramento virá de outra parte. É aquela situação, meu irmão, em que muitos de nós ouvem assim: não adianta orar por ele, não adianta orar por ela, não adianta orar mais pela tua casa, orar mais pela tua família. Mas quando o Mardoqueu ouve a resposta de Ester, dizendo que não podia fazer nada, que não adiantava mais nada, que não tinha como mais jeito, ele permanece na posição de intercessor. Ele persevera na sua posição diante de Deus. Agora ele manda novamente dizer para Ester: Ester, se você não pode fazer nada, socorro e livramento de outra parte virá. Fica tranquila. Agora Ester começa a entender que também tua vida está em perigo. E ela diz, agora manda um novo recado. Mas esse novo recado veio pela persistência de Mardoqueu. Veio pela perseverança de Mardoqueu em buscar uma solução para o teu problema. Quantos que de nós, meu amado e minha amada, que vem um problema, nos entregamos ao problema, olhamos, não tem jeito, esse problema é tão grande, meu Deus, que dificuldade é essa, que adversidade é essa, que situação é essa, mas esquecemos de olhar para o tamanho do Deus a quem temos invocado e adorado. Aqui Mardoqueu, ele recebe uma carta, aonde ali estava o valor da tua vida, ali aonde estava o dia para a sua morte, mas ele olha para o Senhor, que tem todo o poder para dar o livramento e socorro para a sua vida. E ele entende a necessidade de permanecer em oração por sua vida. Ele entende a necessidade de permanecer em intercessão por tua casa e por tua família. E ele tem a certeza que socorro e livramento virá para a sua vida. Que socorro e livramento virá para a tua casa. Que socorro e livramento virá para a tua família. Convicção. Quem está próximo de Deus, quem está próximo de Deus tem essa convicção na tua vida,
Quem está mais próximo de Deus tem a convicção na tua mente, no teu coração. Apesar do meu problema, apesar da minha dor, apesar da minha dificuldade, Deus está comigo. Essa era a certeza de Mardoqueu. Ele vai diante da porta do rei. Ele então manda uma cópia da carta do decreto. E ali ele tenta com Esther. De repente ele vê que nada, dali não vai vir, mas ele permanece na sua posição de convicção. Deus irá me dar o livramento, o socorro virá de uma parte, o livramento virá de uma parte. Então Esther, ao ver a perseverança de Mardoqueu, ela diz: olha só, Mardoqueu, já faz 30 dias que eu não me apresento diante do rei. Esther não sabia o que fazer. Esther não sabia o que fazer, é verdade. Não tem como nós sabermos o que fazer diante da luta e do problema, se estivermos naturalmente. Esther aqui diz para Mardoqueu: Mardoqueu, já são 30 dias que eu não me apresento diante do rei. Quantos servos de Deus e quantas servas do Senhor que já não oram há tempo, que já não jejuam há tempo, que já não se consagram há tempo. Então Esther diz: ó Mardoqueu, olha só a minha situação, eu já não me apresento diante do rei, eu já não sei nem o que falar diante do rei, eu já não sei nem como me portar diante do rei. Situações, irmãos, são situações, meu amado e minha amada, que nós não podemos agir naturalmente, tem que ser espiritualmente. Aqui agora ela vai dizer: olha só, Mardoqueu, já são 30 dias que eu não me apresento diante do rei, e eu não posso me apresentar assim. Temor. Ao observarmos, irmãos, a Bíblia é sagrada, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, nós vamos ver algo que Deus requer de todo aquele que serve a Ele, que é temor, respeito e reverência. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro de Êxodo, capítulo 19, que depois de 3 meses que Deus tirou Israel do Egito, Deus então no monte ali fala com Moisés: Moisés, eu quero falar com o meu povo. Eu quero falar com o meu povo. E Deus manda então algumas condições para falar com o teu povo. Então diga ao meu povo que jejue hoje, amanhã e depois do 3º dia, e lave suas vestes, e eu falarei no meio das nuvens. Olha só, meu irmão, que Deus quer de nós, que nós o tememos, que nós o respeitamos e reverenciamos a tua presença. Esther aqui entendeu isso. Ela disse: Mardoqueu, eu não posso me apresentar assim. Eu não posso chegar diante do rei de qualquer forma. Eu não posso chegar diante do rei de qualquer jeito. Eu preciso me preparar para estar diante do rei. E ela agora manda uma ordem para Mardoqueu. Diga agora a Mardoqueu que jejue 3 dias e 3 noites, nem comam, nem bebam, porque eu e a minha serva também jejuaremos. Se eu perecer, pereço, mas vou me apresentar diante do rei. Glória a Deus, aleluia. Só que agora ela vem, toma uma atitude não natural,
mas uma atitude espiritual para alcançar o favor do rei. Para alcançar o favor do rei, ela precisou buscar o temor, ela precisou buscar a reverência, ela precisou buscar o respeito para estar diante da presença do rei. Quantos amados de nós, servo de Deus, serva do Senhor, que acham que servir a Deus é qualquer coisa. Não, meu querido e minha querida, a Bíblia Sagrada está nos admoestando que há requisitos básicos para apresentarmos diante de Deus e servir na tua presença: temor, reverência, respeito à tua presença, reverência à tua palavra, temor ao poder do teu nome. No capítulo 5, depois da sua preparação espiritual, Esther se apresenta diante do rei. A Bíblia Sagrada, ela vai nos falar que Deus não resiste a um coração e a um espírito contrito. Deus não desprezará. Esther aqui agora se apresenta de uma forma diferente. As suas vestes não eram mais vestes normais, eram as vestes reais, eram as vestes espirituais, era a veste de quem estava buscando, era a veste de quem estava jejuando, era a veste de quem estava se consagrando, era a veste de quem estava se separando diante do Senhor. E Deus estende para ela o cetro. Era necessário que todo aquele que não era chamado pelo rei, o rei estendesse o cetro para que ele não morresse, ou ela não morresse. E aqui Deus estende para ela o cetro, dizendo, porque Deus achou graça aos seus olhos, vê a posição de Esther. Que posição era essa? Posição de intercessora, posição de quem estava se compadecendo por uma causa ou por um objetivo. E aqui estava Esther diante do rei, e o rei, ao olhar para Esther, achou graça aos seus olhos e estende para ela o seu cedro, e ela toca no seu cedro. O que é isso? Deus, todas as vezes que você se lançar com um coração contrito, um espírito contrito, certamente Ele irá estender para vós o teu cetro da justiça, para que Ele possa ouvir a sua petição. No versículo 3 do capítulo 5, o rei, ao ver Esther e ela tocar no teu cetro, lhe disse, então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Olha a situação agora, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória, vai dizer, aquele que pede, dá-se-vos-á. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Olha a situação dessa mulher. Ela pediu em jejum, ela pediu em consagração, ela buscou em jejum, ela buscou em consagração, ela bateu em jejum, ela bateu em consagração. Agora ela recebe, agora ela encontra, e agora as
portas se abrem para que o teu problema seja solucionado diante da presença do Rei. Como nós lemos já de início no capítulo 6, diante de todo aquele momento que Mardoqueu estava orando, no seu posicionamento de intercessor, no seu posicionamento de quem se lamenta e quem chora na presença de Deus, em meio aos problemas, em meio à adversidade, Deus envia uma palavra de encorajamento, dizendo, palavras minhas, não desista, não pare, continue. Agora, de repente, no meio da luta, Mardoqueu, amados, ele estava na porta do rei, vestido de pano de saco e de cinza. De repente, o seu rival chega diante dele com vestes reais, com um cavalo real, e o coloca sobre o cavalo real e o conduz pela cidade, dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, meu amado, só que Mardoqueu, meu querido, estava em uma luta. Mardoqueu estava em uma batalha, mas mesmo assim, Deus não deixou de enviar uma palavra que confortasse o teu coração. Deus não deixou de enviar uma palavra que animasse o teu coração. Deus não deixou de enviar uma palavra que revigorasse o teu ânimo e a tua esperança. Então agora o seu maior rival o coloca no cavalo real e o conduz ele pela cidade, dizendo: esse aqui é o homem a quem o rei deseja honrar. Sabe por quê? Porque ele tem orado, porque ele tem permanecido fiel aos mandamentos, permanecido fiel à vontade de Deus, porque ele tem permanecido como intercessor da tua casa, da tua família. E lá estava Mardoqueu sendo honrado em meio à dor e à luta que ele estava atravessando. Não é diferente para conosco, meu amado e minha amada. Quantas das vezes você estava baixinho, mas Deus enviou uma palavra dizendo: não temas, creia somente, confie, continue, persevere, não desista. Para terminarmos, no capítulo 7, o intento de Ramã é destruído, o inimigo é destruído, tudo por causa de alguém que resolveu fazer a coisa certa no lado espiritual. Naturalmente, nós não iremos vencer a luta contra a nossa casa e contra a nossa família. É no lado espiritual. Agora, no capítulo 9, nós vamos ver a resposta divina de Deus para aquele que busca. A resposta divina de Deus para aquele que jejua. A resposta divina de Deus para aquele que consagra. A resposta divina de Deus para aquele que intercede. Agora o rei manda Mardoqueu vestir vestes reais
e agora coloca no teu dedo o anel real. Olha só a situação de Mardoqueu. Ele estava, no princípio, apresentando à rainha Esther uma cópia de um decreto que estava selando a sua morte, selando a destruição da tua casa e da tua família. Mas ele decidiu no teu coração buscar socorro e livramento da parte de Deus. Deus agora intervém em favor da tua causa. Deus agora intervém em favor da tua família, do teu lar. Agora Deus o coloca em lugar de honra. Deus agora o leva para dentro. Antes ele estava apenas diante da porta do rei. Agora ele está dentro do palácio, vestido com vestes reais e com anel real. E agora o rei manda dizer: Esther, diga a Mardoqueu para fazer decreto. E ali Mardoqueu, ele começa a escrever um edital para que todo judeu lutasse pela tua casa, lutasse pela tua família. Meu irmão e minha irmã, lute pela tua casa, lute pela tua família, porque você já tem o selo real. Sabe quem é o selo real? É o nome de Jesus na tua vida. Esse é um selo que te dá vitória. É em nome de Jesus o meu lar será liberto. Então cele em nome de Jesus. A minha família será curada. Então cele no nome de Jesus.